Graça e paz, irmãos. É uma alegria muito grande nós estarmos reunidos nesta quarta-feira. Agradeço mais uma vez por você me dar a oportunidade de entrar no seu lar e compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e que nós possamos mais uma vez meditar na santa e poderosa palavra do Senhor. É um privilégio que nós temos de buscar o Senhor, de saber o que o Senhor tem para nós, principalmente nesses momentos difíceis que estamos vivendo, mas nós temos o privilégio do Senhor, que é o maior médico de todos, é um Deus supremo que está no controle de toda essa situação. Muito obrigado mesmo, Deus abençoe a sua vida, boa noite a todos vocês, que a graça do Senhor esteja sobre a sua casa agora, em nome de Cristo. Eu queria convidar você nesse momento, nós entrarmos na presença do Deus Todo-Poderoso através da oração, para que possamos um pouquinho meditar na palavra do Senhor, que a palavra do Senhor é poderosa e eficaz. E eu queria que nesse momento você esteja com o coração aberto e que você possa orar. Chama essa pessoa, esse familiar que está perto de você aí. Eu não sei com quem você está, mas se essa pessoa estiver perto, chama ela para orar ao Senhor, para nós pedirmos ao nosso Deus que fale conosco e que realmente nós possamos buscar o Senhor. E eu quero propor um texto essa noite para nós meditarmos um pouquinho do que o Senhor tem a nos ensinar nesta quarta-feira, reunião de oração. Seja bem-vindo a essa live, que você possa compartilhar também essa live para que nós possamos alcançar várias pessoas para o reino de Deus e proclamar a palavra da salvação. Convido você agora a orar comigo em nome de Jesus e que nós possamos, a partir da oração, abrir o nosso coração e pedir ao Senhor para que Ele fale com todos nós essa noite em nome de Jesus. Ore comigo, por favor. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor. Obrigado porque o Senhor é real, porque o Senhor é verdadeiro. Limpa o nosso coração daquilo que não te agrada e que possamos estar essa noite, Senhor, unidos em pensamento, unidos no amor e que possamos meditar na santa e poderosa palavra do Senhor. Esse é o momento que o Senhor nos concede, é o momento de privilégio que nós temos de servir ao Senhor e buscar a esse Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Deus, abençoe a cada irmão e irmã que está aqui nessa live em nome do Senhor e que possamos meditar em nome de Cristo nesse momento poderoso que é a meditação na palavra do Senhor. Hoje é a reunião de oração e que possamos buscar a Ti e saber o que o Senhor tem para nós essa noite. Em nome de Cristo, que eu louvo e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Se você puder já no início, aí nos comentários, colocar o seu pedido de oração, no final dessa live nós vamos orar por esses pedidos. Então, se você tem algum pedido, algum agradecimento, esse é o momento que você pode externar nessa live, nos comentários aí, para que no final dessa live nós possamos orar ao Senhor e pedir a Deus Todo-Poderoso que venha com a providência que você tanto está esperando. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Eu queria propor um texto para nós meditarmos essa noite. É um texto que é um belo livro que Salomão escreve e eu queria meditar com você nesse livro que nós podemos aprender o cotidiano da vida a partir desse livro, porque tem muita coisa a nos ensinar Salomão neste livro. Abra a sua Bíblia, por favor, em Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes capítulo 11 é um texto que Salomão nos ensina para nós entendermos nesse momento que estamos vivendo e ao mesmo tempo crescer espiritualmente no Senhor. Eclesiastes capítulo 11 é um texto que ensina e começa a relatar desse jeito. Capítulo 11 de Eclesiastes diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derrama aguaceiro sobre a terra, caindo árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará,
e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes o qual caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta ou aquela, ou ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegre-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração os desgostos e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Amém, meu irmão? É um texto muito lindo que Salomão nos ensina. Salomão, quando nós olhamos para Eclesiastes, que Eclesiastes é um ajuntamento da Assembleia, ou seja, da igreja, e nesse ajuntamento que Salomão quer dizer em Eclesiastes, ele está falando, a tradução de Eclesiastes, se você olhar o hebraico, é Kohelet. E esse Kohelet é um título para pregador. Ou seja, Salomão está falando para todos que estavam morando naquela cidade cujo país ele era rei. E ao chamar todos, ele começa a pregar e a ensinar da sua vida. Eclesiastes eu gosto demais porque Eclesiastes conta a história de um grande rei sábio chamado Salomão, filho de um grande rei também chamado Davi. E aqui Salomão, que viveu intensamente sua vida, ele foi um dos homens mais sábios que a terra já conheceu, foi um dos homens mais ricos que a terra conheceu, foi um dos homens mais inteligentes que a terra já teve a oportunidade de conhecer. E Salomão está dizendo agora, no final da sua vida, que se você olhar os capítulos de Eclesiastes, em muitos momentos ele fala do cotidiano da vida, que é o tempo, temos tempo para tudo. A vida, o que nós olhamos para ela, sempre vamos colher aquilo que plantamos. E muitas vezes nos apegamos demais com essas coisas do dia a dia. E Salomão diz, olha, tudo que você está vivendo é vaidade. Porque você precisa entender o sentido da vida. E aqui no capítulo 11, que eu gosto demais desse capítulo, que é uma coisa que todos os cristãos deveriam viver. Ou seja, todos os cristãos deveriam compartilhar o que está dizendo no capítulo 11. Eu intitulei essa mensagem e eu queria que você, se você puder, pensar um pouquinho nesse título, uma vida generosa que agrada a Deus. Uma vida generosa é o que agrada a Deus. Eu conheço muitas pessoas que têm uma generosidade em sua vida e na sua existência que abençoam todas as pessoas que passam por ela. Eu conheço muitos ricos que não são generosos, são mesquinhos. Eu conheço muitos pobres que também são mesquinhos. Como eu conheço muitos ricos que são generosos e pobres que são generosos que podem repartir também. A generosidade são benefícios que nós podemos fazer para ajudar pessoas na sua caminhada, na sua existência enquanto estamos aqui vivos nessa terra. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a repensar a sua vida e pensar o que você tem feito, se você está simplesmente vivendo aqui e não está abençoando ninguém. Talvez seja o motivo de você pensar um pouquinho
dessa sua existência aqui na Terra. Quantas vidas você tem abençoado? Quantas vidas você tem ajudado? Quantas pessoas você tem abençoado a partir da sua generosidade? Ser generoso é o que a Bíblia nos ensina todos os dias. E ser generoso é uma decisão, é uma escolha. Por isso, a generosidade devia estar em nosso coração. E Eclesiastes, do homem mais rico que a terra já conheceu e mais sábio, diz que a vida é tudo vaidade, se você simplesmente viver e existir como se nada acontecesse ao seu redor. Muitas vezes nós, principalmente nesses momentos que estamos vivendo, há pessoas que estão passando por momentos tão difíceis que nós podemos abençoar, ajudar. Olha que muitas vezes nós esquecemos como é importante nós sermos generosos. Eu conheço muitas pessoas que são generosas até demais. Por exemplo, que tem me abençoado, tem abençoado você também. E ser generoso requer a todo cristão que professa Jesus como Senhor e Salvador, deve entender que a vida é cheia de altos e baixos. Eu costumo dizer, e eu acho que você já ouviu, é que a vida é um ciclo, é uma redoma que muitas vezes, hoje você está lá em cima, amanhã você está lá embaixo. Hoje você tem, amanhã você não tem. Por isso é importante você sempre entender que você tem a oportunidade de ser generoso e abençoar muitas vidas. Se você tem um prato de comida hoje e tem oportunidade, dou graças a Deus por sua vida. Mas você tem a oportunidade de ser generoso com muitas pessoas também. De você repartir, porque isso agrada a Deus. É isso que o Senhor espera daquele que professa Jesus como Senhor e Salvador, porque a vida é ambígua. Ao mesmo tempo que você tem, amanhã você não tem mais. Nessa pandemia que nós estamos vivendo, quantas pessoas que antes da pandemia tinham inúmeras possibilidades financeiras e hoje não têm? Tinha muitos recursos, hoje não tem. Eram abençoadores e hoje esperam que pessoas os abençoem. Por isso, essa ambiguidade da vida é diante que Salomão está falando no livro de Eclesiastes, dizendo como o pregador falando para todos da comunidade, a entender, viva a vida com generosidade. Porque você não sabe do dia de amanhã. Você não tem, e esse título que nós meditamos no capítulo 11 e também inteiramente no capítulo 11 quer dizer a todos nós, viver generosamente agrada a Deus. Tem muito cristão que não deve ter no coração uma palavra básica que é a mesquinhez. Se eu tenho, não estou nem aí com o outro. Eu imagino, eu acho que você já viu esses vídeos nas redes sociais de um motoboy que foi ofendido por um morador de um condomínio e ele foi ofendido de uma tal forma porque a pessoa que o ofendeu achou que estava acima do bem e do mal e da recursos financeiros e humilhou aquele motoboy e ele agiu de uma forma assim, íntegra. E chegou, se você pesquisar nas redes sociais você vai ver isso, teve uma pessoa que deu uma moto para ele, fizeram vaquinhas para abençoar esse motoboy, ele arrecadou muito condição financeira, arrumou um novo emprego, porque pessoas foram generosas, pessoas abençoaram a vida dessa pessoa. E se muitos se comoveram com essa situação, que possivelmente alguns não são cristãos, por que nós, que somos cristãos, não podemos ser generosos com outros? Por que nós, muitas vezes, olhamos para pessoas que estão passando por momentos difíceis,
nós não comovemos o nosso coração a tal ponto de não imaginar ou não procurar saber se o meu irmão ou a minha irmã tem condição de ter o alimento daquele dia. Se você que é da Metodista Livre sabe, e eu creio que você já se manifestou nisso, temos um WhatsApp de uma comunidade de São José dos Campos. E nessa comunidade há muitos microempresários que estão oferecendo os seus serviços, como salgadinhos, por exemplo, bolo solidário, né, marmitex e outras coisas. Se você já viu muitas pessoas divulgando o seu trabalho, eu gostaria que você fosse generoso com essas vidas e abençoasse essas vidas a tal ponto de saber que eles podem contar com você. Nós não conhecemos a vida plenamente. Nós imaginamos que a vida é passageira, e ela é mesmo, e Eclesiastes diz isso. Nós nascemos, vivemos e morremos. Mas o que resta para todos nós é a generosidade de servos fiéis que podem abençoar muitas vidas. E é isso que eu queria falar com você essa noite. Eu queria que você hoje estivesse com o seu coração generoso. Liga para uma pessoa, fale com ela. Esteja em generosidade se você tiver a oportunidade de abençoar essas vidas. Veja se ela está precisando de algo. Ore com ela se ela tiver tudo, mas está faltando o amor. Nos momentos que nós estamos vivendo, o que está faltando hoje muitas situações psicológicas em muitas vidas. Pessoas que estão sofrendo por esse distanciamento social. E esse é o momento que você pode abençoar essa vida. Você crê nisso que eu estou dizendo? Se você não está com o coração generoso, está faltando alguma coisinha para você com relação ao cristianismo verdadeiro e real. Quando você liga para perguntar se ela está precisando, se ela precisa de uma palavra amiga, tem pessoas em nosso meio que precisam de uma oração, precisa de um momento que você esteja na frente dele, orando ou ligando, falando com essa pessoa, dizendo, olha, conta comigo. Nós não podemos nesse momento estamos longe, e é bem verdade que é perigoso essa doença, mas é um momento que você pode abençoar essa vida. Então ligue para ela, seja generoso com ela, busque saber dela. Eu sei que você pode falar, nossa, mas a nossa igreja tem um pastor, eu sei. Mas eu convido a você a orar por essas vidas e por essas pessoas, porque nós somos uma família. E eu conto com você para você me ajudar nisso. Seja generoso. Às vezes nós nem imaginamos até onde chega essas lives que nós estamos fazendo. Mas muitas pessoas não conseguem entender que esse momento de você abençoar e ser generoso com alguém pode ser uma semente que você vai plantar nesta vida. E talvez ele conheça Cristo, talvez não conheça, mas independente disso, seja generoso para que essa vida entenda quem é Jesus. E você é um canal de bênção para abençoar essas vidas. Eu sempre costumo dizer que não basta você falar e orar. O importante é você saber ir até a pessoa. Mas se você não pode, porque nós estamos vivendo essa pandemia, você pode contribuir. Contribuir com essas vidas. Por isso é importante você conhecer e saber dessas pessoas. Nós temos a Sandra, que sempre está atenta a essas pessoas que precisam. E ela sempre entra em contato comigo para falar, olha, fulano de tal talvez esteja passando por um momento difícil. Então, se você tem dúvida disso, liga para a Sandra ou liga para mim, para que possamos ser generosos nessas vidas e possamos abençoar esses irmãos, ou mesmo que não são da igreja. Porque uma vida generosa que agrada a Deus, olha que nós podemos meditar nesse texto de Eclesiastes, diz assim, que no versículo 1 e versículo 2, essa vida generosa é aquela que possui um propósito.
A minha pergunta para você, meu irmão e minha irmã, qual é o sentido da sua vida aqui? Se você simplesmente vive, caminha, mas não faz nada para ninguém. Explica para mim, qual é o sentido da existência do seu caminhar como cristão se você não abençoa ninguém? Está na hora da gente ser... Olha o que diz no versículo 1, versículo 2. Lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que o mal sobrevirá sobre a terra. O que quer dizer isso, pastor? O que quer dizer isso nesses versículos? Salomão está dizendo o seguinte, com uma visão que em 2 épocas do ano, o rio Nilo enchia e as pessoas semeavam. Então, quando quer dizer lança-te o pão sobre a terra, também quer dizer lançar a semente. Seja generoso. Porque se você for generoso e repartir o que você pode com essas vidas, é o significado de ser generoso. Lança-te o pão, lança-te a semente, que você não sabe que um dia depois pode voltar para você. Sabe qual é o problema de muitos cristãos? É que não são generosos porque acham que estão por cima e acham que nunca irão passar por momentos difíceis. Esse é o grande problema. Porque se você abençoa uma vida hoje, você não sabe quando volta para você. E esse ciclo da vida, que é o ciclo que o Senhor nos ensina, e Eclesiastes, Salomão ensina muito isso, é que se nós buscarmos só coisas materiais nessa vida, só buscando ter coisas, posses, e não abençoa ninguém, que sentido tem isso se um dia o Senhor te chamar? Se você nunca abençoou ninguém, lança-te a semente que um dia vai voltar para você. Olha o que acontece. Eu abençoo você, você abençoa outro irmão, aquele outro irmão que foi abençoado vai abençoar outro, e assim sucessivamente, até chegar o ponto de alguém abençoar você. Às vezes, tem pessoas que falam, não, eu não vou ser generoso, não vou abençoar, porque eu fui muito enganado já. Eu já ajudei muitas pessoas e me enganaram. Essas pessoas não viveram, eu achei que eu iria abençoar e iria voltar para mim, ou que ela iria aproveitar aquilo que eu dei, mas desperdiçou. Não pense assim. Abençoe, independente se vai voltar para você. Porque quando você é generoso com alguém, quem vai devolver para você é Deus. É Deus que vai te abençoar. Tem muitos cristãos que são tão mesquinhos que não estão preocupados com vidas de ninguém. Nem irmãos na fé, nem irmãos que não são da fé. E nós esquecemos que tudo que plantamos, nós iremos colher. De qualquer forma, que Salomão está dizendo para nós, que aponta na mesma direção, é que a gente acha, eu não vou ser generoso porque eu estou desperdiçando aquele recurso com aquela vida. Nós não sabemos o que muitos têm passado no nosso meio. Nós não sabemos o que muitas pessoas estão vivendo. Às vezes, alguém está sorrindo para você, mas por dentro está chorando. A minha pergunta, você sabe o que muitos aqui nessa live estão passando? Você já ligou para alguém para perguntar como é que está a vida dela? Você já ligou para alguém para dizer, olha, eu vou levar para você agora, porque eu quero partilhar com você e abençoar, trocar com você certas coisas simples. Tem gente no nosso meio que está visitando pessoas, não entrando no lar, mas está levando salgadinhos que a Luzia prepara. Essa pessoa abençoa a Luzia comprando salgadinhos, e acaba abençoando essas outras pessoas com os salgadinhos. Note uma coisa simples, mas que fazem toda a diferença, da generosidade de irmãos.
Busque saber de vidas, porque igreja é compartilhar, igreja é se envolver, igreja é entender o que outros estão passando. Você sabe como a igreja será reconhecida amanhã e lembrada? Sobre a sua generosidade. Generosidade de ir, generosidade de contribuir, generosidade de orar, generosidade de abençoar. Se você vive uma vida generosa, eu espero que você agrade a Deus, fazendo isso que eu estou dizendo a você. Abençoe, não espere a troca por aquilo que você está fazendo, porque a recompensa virá do alto de Deus. É Ele que abençoará você em nome de Jesus. Você crê nisso que eu estou dizendo? Mude a sua vida agora, tomando uma atitude de generosidade, porque é isso que Eclesiastes está dizendo. Lança-te o pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, retornará para você. Se você abençoar uma vida, você está sendo generoso. Se você abençoará mais vidas, mais generoso você está sendo e mais bênção você terá em nome de Jesus. Creio nisso. Outra coisa que você aprende nesse texto, que uma vida generosa que agrada a Deus, que está lá do versículo 3 a versículo 5, é aquela que vivemos intensamente. Se a primeira coisa que você aprende no versículo 1 e versículo 2 é que você vive um propósito, esse propósito deve levar uma vida de viver intensamente. Porque se você olhar do versículo 3 ao versículo 5 de Eclesiastes capítulo 11, olha o versículo 3, diz assim: portanto as nuvens cheias derramam aguaceiro sobre a terra, caindo árvores para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre de uma mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Viver intensamente é uma vida com propósito. Aqui Salomão está dizendo, você sabe de onde vem o vento? Você sabe de onde vem a tempestade? Você sabe o que uma vida tem passado agora porque está passando por um momento difícil? Você sabe o que ela está passando? Você percebe nesses versículos que Salomão está dizendo assim, olha, o vento derruba a árvore, não tem ninguém derrubando a árvore. O vento pode derrubar a árvore, o vento vai balançar a árvore. Isso acontece conosco. Tem muitas pessoas que agora estão passando por momentos difíceis que hoje você está por cima e você pode abençoar. Viver intensamente é viver com generosidade. E isso agrada a Deus. Uma vida que agrada a Deus é aquela que vive intensamente. Você não está passando aqui na Terra só por passar. Você está passando aqui na Terra com um propósito. E esse propósito requer de você uma motivação, uma mobilidade. Não viva só olhando para o passado. Olha, eu não vou abençoar aquele porque ele nunca fez nada por mim. Não, pague o mal com o bem. Seja generoso, viva intensamente. O movimento que você vai perceber nesses versículos é viver o presente. Não viva olhando para o passado, porque Salomão, se você olhar Provérbios, ele em muitos momentos, ele fala da experiência de vida. Um homem que tinha tudo, um homem que tinha uma sabedoria fenomenal, um homem que tinha condições de viver com alegria, não ter problemas. Mas no final da vida, ele identificou que a vida é vaidade. Porque ele não buscou o sentido real da vida, que é viver para Deus. Ele se uniu com outros povos, ele se uniu com outras mulheres, cultuou outros deuses. Ele viveu intensamente de uma forma negativa, não viveu para Deus como deveria.
Isso aqui que Salomão está dizendo é uma metáfora para mostrar para mim e para você que a nossa vida é como o vento, que a gente não sabe para onde vai. A vida nos leva para diferentes situações. Hoje você está bem, amanhã você não está. E hoje, nesse momento de pandemia, muitos não estão bem, estão precisando da sua generosidade. Você tem oportunidade, meu irmão e minha irmã, de viver a possibilidade de viver intensamente. Do que você vai querer ser lembrado quando você partir daqui? Essa é a minha pergunta. Quantas pessoas você, na sua existência aqui na Terra, quantas pessoas você foi generoso? Se há uma realidade da vida, e que Salomão diz isso, é que a vida é uma vaidade. Eu vejo muitas pessoas vivendo intensamente os fitness da vida, olhando para a beleza do corpo, olhando para a sua vida, uma vida profissional, vida acadêmica, vive intensamente, mas para si. Não vive intensamente na generosidade. Porque se é uma coisa que nós sabemos, e você que é cristão sabe disso, é que tudo que você faz aqui volta para você. Seja generoso, viva intensamente, abençoe vidas, abençoe pessoas, compartilhe o que você pode. Se você tem dúvida, ligue para essas pessoas que talvez Deus esteja tocando no seu coração. Se algum momento você pensou em uma pessoa, liga para ela. Veja o que você pode abençoar, como você pode ser generoso, através de uma oração, através do compartilhar, através de uma divisão, através de abençoar, nem que seja uma cesta básica, nem que seja até financeiramente. Isso é cristianismo. Isso é viver uma vida generosa. Outra coisa que você vê no versículo 6 desse texto de Eclesiastes, versículo 6, é muito bonito esse versículo 6 que diz assim: semeia pela manhã e a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou ambas igualmente serão boas. Ninguém conhece uma semente no sentido vai dar um fruto bom ou ruim. O que você conhece é o fruto. Se você planta mamão, vai colher mamão, a gente sabe disso. Mas esse mamão será doce ou não? Agora, a generosidade que nós devemos ter é a fé e a esperança que aquele fruto vai ser bom. Quando você tem a noção que você está plantando uma semente e você tem a certeza que ela vai germinar e dará generosidade para o que você nem imagina, o qual você nem imagina, isso é produtivo. Quando você abençoa uma vida e quando você vive uma vida generosa que agrada a Deus, é aquela que possui fé e esperança. Fé e esperança que aquela semente vai produzir, vai germinar. E essa semente que você plantou agora é a semente da existência, que existem pessoas ainda boas. Quando você tem a certeza que você está abençoando e muita gente vai ser abençoado por esse fruto que você está plantando, a sua generosidade, talvez você nem saiba onde pode alcançar. Quando eu estava no seminário, eu tinha uma pessoa da igreja de Pindamonhangaba. Alguns que estão aqui de Pinda conhecem essa pessoa. E ela chama Jorge. E a gente chamava de Jorginho. E eu estava no seminário, essa pessoa trazia para mim uma cesta básica. Me ajudava, porque eu estava no seminário. E dentro do prédio, da onde eu morava, existiam só seminaristas. Muitos piores do que eu, tá? Deus estava me abençoando ainda. E não é por falar, não. Eu só estou dizendo que essa semente que o Jorginho, como produzia. E nós dividíamos essa cesta básica em 3 famílias.
3 famílias. E o Jorginho uma vez ficou sabendo porque uma dessas famílias compartilhou com ele. E ele disse para mim, pastor, eu não imaginava que acontecia isso. Eu falei, nem eu imaginava que ia retornar para você. Note que a generosidade, quando você tem fé e esperança, você produz muitos frutos e vai retornar para você. Entenda que o que você está fazendo e o que você está germinando hoje é um fruto que vai dar em muitas vidas a germinação de fé e de esperança. Porque quando você chega na presença de pessoas e abençoa com a sua generosidade, você nem para pensar que você está abençoando não só aquela vida, mas a sua também. Eu costumo dizer que quando você planta em uma vida, quando você é generoso com uma pessoa, você está investindo no banco celestial. E o banco celestial vai voltar para você. Por isso, eu queria que você hoje entendesse que Deus conta com você para ser generoso. Porque você estará plantando nessa vida da generosidade e ela vai regar pela palavra e ela vai produzir fé e esperança nessa pessoa que está passando um momento difícil. Você é o agente motivador do reino de Deus para abençoar muitas vidas. Seja generoso. Seja generoso. E a quarta coisa que você aprende desse texto, que a partir do versículo 7 ao versículo 9, você vai ver que aqui Salomão está falando para o jovem. Mas não no sentido só de idade, ele está dizendo da vida, das pessoas que ainda possuem oportunidade. Porque uma vida generosa que agrada a Deus é aquela que anda com responsabilidade enquanto podemos. Você pode dizer assim, pastor, hoje é tarde para eu abençoar essa vida. Não, não é. Ainda você tem oportunidade de abençoar porque você ainda tem vida. Você está aqui. Você pode abençoar vidas aqui. Não viva com aquela visão que eu vejo e acho muito estranha, que as pessoas vivem o cristianismo no lindo céu aqui na terra. Eu sei que nós podemos abençoar vidas plantando o céu em corações, mas enquanto estamos aqui vivos, temos que abençoar pessoas, porque o reino de Deus começa a se manifestar aqui, em vidas que você pode. Por isso, meu irmão e minha irmã, você tem oportunidade ainda de ser generoso. Não seja ruim, não seja uma pessoa mesquinha, que não ajuda ninguém, não quer saber de ninguém, não abençoa ninguém, só vivo para mim, eu sou o centro das atenções. E não é assim. O Senhor nos chama à responsabilidade de ser generoso e de abençoar muitas vidas. Se agora você, meu irmão, minha irmã, alguém está tocando no seu coração aí, ou alguma pessoa que veio aos seus ouvidos que está passando por momentos difíceis, está na hora de você plantar nesse banco celestial. Você ainda tem tempo. Você ainda tem tempo. Quando você consegue abençoar essa vida e ser generoso, você vai dormir em paz, sabendo, Senhor, eu fiz o que o Senhor mandou, eu plantei. E eu sei que um dia eu vou colher. Se não for aqui, será no banco celeste, junto com o Senhor. Se você olhar nesse texto, você vai perceber que no último versículo que Salomão está dizendo, no capítulo 11, ele diz assim no versículo de número 10, afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. A vida passa.
E se você não der sentido e propósito para ela, de plantar a semente da fé, enquanto você tem a oportunidade, você vai passar simplesmente nessa vida e não vai deixar nenhum legado. E eu sei que eu estou falando agora com um monte de irmãos e irmãs generosos. E eu peço a você, seja generoso, compartilhe, ajude esses microempresários a também sobreviverem, comprando os produtos, abençoando. Procure saber de pessoas que precisam de cestas básicas, procure saber de quem precisa de remédio, de quem precisa de uma oração, de quem precisa de uma palavra amiga. Se você tem dúvida, fala com a Sandra. A Sandra vai apontar para você quem está passando por momentos difíceis e quem precisa de oração ou não. Eu convido você, meu irmão e minha irmã, a aceitar esse convite de responsabilidade, da generosidade que o Senhor espera de você, de mim, para abençoar muitas vidas. Como Salomão diz, uma coisa maravilhosa vendo nessa situação de lançar o pão sobre a água, uma coisa que é verdade, vai voltar para você o que você fizer. Se você é generoso, generosidade divina voltará para você. Voltará para mim. Se nós não somos generosos, também a vida vai devolver para mim aquilo que eu estou plantando. E a minha pergunta para você, para finalizar essa reflexão, é: se Deus fosse devolver para você agora tudo o que você tem plantado, qual seria a devolutiva? Você pode dizer para mim, não, pastor, Deus é misericordioso. É sim. Ele não vai dar para nós tudo o que nós merecemos. Mas em muitos momentos nós colheremos aquilo que plantamos. Que você tenha hoje no seu coração a certeza que Deus vai devolver para você tudo o que você tem lançado na água da vida da generosidade. Convido você, meu irmão, minha irmã, a estar refletindo nisso que eu compartilhei com você. Porque tem tocado muito no meu coração nesses momentos que estamos vivendo, que muitas pessoas precisam da nossa generosidade. Muitas pessoas contam com aquele cristão que é generoso, aquele cristão que compartilha, aquele cristão que divide no sentido do que tem para o outro, aquele cristão que mostra que não se conforma de ter o prato e o outro não ter, que não se conforma daquele que está passando por um momento tão de bênção e está conformado que o outro pode não ter. Talvez seja esse o momento que nós nunca na história vivemos, porque é o momento que o Senhor está pedindo a todos nós: sejam generosos e abençoe essas vidas em nome do Senhor. Nós seremos lembrados, e eu penso que nós seremos, pela generosidade da Igreja Metodista Livre de São José dos Campos. Porque eu conto com você, meu irmão e minha irmã, a ser generoso com essas vidas. Tem muita gente esperando uma ligação sua. Tem muita gente esperando um compartilhar seu. Tem muita gente esperando que você leve um prato de comida. Mas vamos imaginar que essas pessoas não precisem. Mas ela precisa do seu companheirismo, da sua ligação e da sua intercessão. Palavra amiga de generosidade. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, porque Deus está sendo generoso com todos nós ainda. Nessa pandemia, Deus ainda é generoso e Ele espera que você seja generoso também. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, espero que essa palavra tenha atingido o seu coração neste momento. E eu queria que você, por favor, orasse comigo pela saúde e a recuperação do Zé Carlos, que está lá no Japão, que passou por um procedimento cirúrgico
que você possa orar por ele em nome de Jesus, pela Andréa Sato, que precisa também da nossa oração, que possamos interceder, sendo generosos a essas vidas, a Yasmin também, a filha do pastor Arata, da Damares, em nome do Senhor também, eu peço que você ore por ela. A Tereza, irmã da Rose, também precisa das nossas orações pela recuperação dela também. Que você seja generoso agora, através da oração, através do amor cristão, que nós temos a oportunidade de fazer e compartilhar agora. Conto com você agora, orar comigo em nome de Jesus, e que possamos ser generosos a esses irmãos, através das súplicas e orações que nós podemos fazer agora em nome de Cristo. Vamos orar? Pai Celestial, te damos graças essa noite. Seja conosco, Pai. Fala conosco. Obrigado pela Tua palavra que é poderosa, que é real, é verdadeira, Senhor. Obrigado porque o Senhor ainda fala. Por isso, Jesus, toca no coração desse meu irmão, minha irmã agora, e que nós possamos ser generosos em nome do Senhor. Que possamos compartilhar, abençoar, que possamos acrescentar no reino ações de generosidade. Que o Senhor Jesus venha abençoar esses irmãos que estão em momentos de recuperação, que precisam do Senhor, que estão lá no Japão, Pai, que estão aqui, que precisam no dia a dia da nossa generosidade, da oração. E se for necessário, compartilhar também, dividir, Senhor, levar a essas vidas remédios, orações, intercessões. Deus abençoe todos os meus irmãos que estão comigo nessa live. E que nós possamos, a partir de agora, implantar a generosidade em nosso coração. E que possamos viver intensamente isso que Salomão tem falado para nós em Eclesiastes capítulo 11. Nós não conhecemos o dia de amanhã, mas nós queremos plantar hoje a generosidade de abençoar essas vidas em nome do Senhor. Pai Celestial, esteja dando recursos a esses irmãos agora, para que eles possam ser generosos. Recursos não só financeiros, Pai, mas recursos do amor e da ação da generosidade. Eu agradeço, Senhor, por compartilhar essa mensagem com esses meus irmãos e irmãs. E que as igrejas de Pinda, Pai, as igrejas de Campos, de Jacareí, de São José, entenda que o motor motivador nosso deve ser a generosidade de abençoar um ao outro. Se um chora, todos choramos. Se um cai, todos nós caímos. E precisamos um levantar os outros. Que essa pandemia, Pai, passe logo em nome do Senhor e que nós tenhamos em nosso coração a certeza que seremos lembrados por nossa generosidade. Obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado pela Tua palavra, que é santa e poderosa, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso, e que a consolação esteja agora para todo sempre no meio do povo de Deus, e a sua generosidade. É que eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Compartilhe essa live também, para que possamos proclamar essa generosidade que o Senhor espera de todos nós. Obrigado mais uma vez pela sua fidelidade. Conto com você, espero você no sábado às 19 horas e no culto de domingo às 9h30 da manhã. Esteja atento às nossas redes sociais e que nós possamos juntos, unidos, ser generosos e abençoar toda a comunidade que precisa do Senhor. Um grande abraço a todos vocês, um beijo no coração de cada um de vocês. Fique no restinho dessa semana cheio do amor e da generosidade de Cristo Jesus na sua vida. Deus abençoe.